Olá, já estou vendo as primeiras pessoas acenando. Olha a Rita, a Iracema, a Rafaela. E aí, gente, já faz um bom tempo, né? Que eu não apareço em live, eu não invento de fazer live. E vocês devem ter visto também que faz um bom tempo que eu não participo de nada, não faço nada online, né? Porque eu acabei sendo contratado para organizar um evento que vai ter, esse evento do qual eu vou falar hoje, apresentar hoje, que é um evento sobre caçadores de baleias, sobre pescadores de baleia, apesar desse termo ser bem estranho para a nossa realidade, mas ele foi um termo bastante comum num dado período da história do Brasil. Chegou a ser uma grande economia, né? De exploração que a gente teve no nosso território nacional. Então eu estou participando do evento, na parte de organização. Eu não vou apresentar nada no evento, nenhum dos 3 dias, mas vão estar professores muito habilidosos, muito conhecedores do tema, né, que são justamente professores especializados sobre história dos baleeiros, da pesca de baleia e tudo mais, né? Então, eu estou organizando esse evento na parte administrativa, na parte organizacional, né? Fazendo o perfil aqui no Instagram, fazendo a própria página no Facebook, fazendo também, por exemplo, a página a oficial que vocês estão vendo, que eu estou disponibilizando, fazendo a devida propaganda. E aí eu pensei, poxa, tem uma maneira que eu posso fazer de fazer uma propaganda para o evento. É um evento gratuito, vai ser online, né? Dá o certificado, principalmente para a galera da área de história. Acho que é muito bom acompanhar esses eventos que estão ocorrendo online, principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia, né? De controle sobre as nossas vidas. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer uma live, que aí é bom que eu mato uma saudade. Nunca mais tinha vindo fazer uma live assim, né, pelo Instagram. E mata a saudade, apresento o trabalho e ainda faço um bate-papo sobre essa realidade. Muita gente pergunta, né? Nossa, pesca de baleia, caçadores de baleia, o que foi isso no final das contas? E eu botei o título até dessa apresentação: O Brasil construído a óleo de baleia. Justamente porque o óleo de baleia, a extração do óleo de baleia, a mortandade dessas baleias é por conta da extração desse óleo, né? Como um produto de enriquecimento de alguns indivíduos no período colonial e no período imperial, né? Essas baleias sempre existiram na costa brasileira, na verdade por um número muito maior do que existem hoje. Ainda hoje as pessoas ouvem falar das baleias, ambrólios e tudo mais. A costa brasileira quase toda é visitada por esses animais, né, esses cetáceos, mas eles fazem parte da história brasileira muito antes até da chegada dos portugueses. Os próprios indígenas já tinham um nome em tupi para esses animais, um nome que na verdade eles entendiam como peixe grande, né, que eles chamavam de pirapuã. Pirapuã é esse peixe grande, é a baleia como ela era tratada por esses primeiros povos nativos que nós tivemos aqui no nosso país. Então, a baleia já era uma presença constante a essa realidade indígena brasileira. Mas não só essa realidade indígena brasileira. Existem diversos registros, principalmente pinturas rupestres, na região do Chile, por exemplo, e um dos pesquisadores vai trabalhar justamente pinturas rupestres na região do Chile, que vai mostrar que até os povos paleolíticos aqui paleolíticos e neolíticos aqui na América do Sul tiveram contato com esses animais, né, com essas baleias, e registraram em pinturas rupestres a presença dessas baleias caçando, inclusive a caça sobre essas baleias, né? Então elas sempre foram presenças constantes e, de certa forma, até numerosa na nossa Baía de Todos os Santos, aqui em Salvador, né, como na própria Baía de Guanabara, em outros lugares, outras regiões e outros lugares aqui no Brasil. Mas para a gente, talvez seja mais interessante entender como essa dinâmica se deu. Esses animais já eram tratados em documentação portuguesa, não é à toa que existe um livro do Gabriel Soares de Souza chamado Tratado Descritivo do Brasil, que é datado em torno de 1587, e nesse livro o autor descreve essas baleias. Ele fala sobre esses leviatãs, esses monstros, né? Essas bestas gigantescas que vivem no mar, né? E a presença delas, principalmente com registros de suas carcaças, né? Gabriel Soares de Souza fala sobre essas carcaças, mas nós tivemos também um inglês que ficou aqui perdido, chamado Anthony Knivet, né?
o Quinivet, aí depende de como vai tratar aqui, em 1625, ele escreve um livro, na verdade ele é abandonado, ele é um pirata, ele está junto com outros piratas viajando aqui na região do Brasil, né, traficando produtos, né, fazendo extrações de riquezas no nosso país. E aí, em um dado momento, esse pirata ele vai explicar que ele foi largado pelos seus colegas, pelos seus amigos de pirataria, e para sobreviver ele teve que fazer uso da carcaça de uma baleia. Então ele descreve lá em 1625 a carcaça dessa baleia. Como se não bastasse, o padre que todo mundo conhece, já ouviu falar nele, principalmente na área de história, nas aulas de história no colégio, que é um padre chamado José de Anchieta, ele registra também, há um registro dele, e que das janelas do chamado Colégios da Bahia, né, quando ele ficou aqui pela primeira vez, antes de ir para São Paulo, ele passou um tempo aqui em Salvador, se eu não me engano foi 3 meses mais ou menos, e nesse período ele registrou em documentação que bastava abrir as janelas do colégio, aí você imagine ali, você no Pelourinho, abrindo as janelas, e quando você abria essas janelas e você olhava de frente para a Baía de Todos os Santos, você via saltitantes, uma quantidade imensa de baleias, que faziam com que toda a cidade parasse para ver. Vocês conseguem imaginar essa cena de toda a cidade parando para ver baleias saltando, né? Eu estou falando de baleias, não são golfinhos, né? E esse registro pelo padre José de Anchieta, feito ainda no século XVI, né? Na primeira metade do século XVI. Então, essas baleias eram numerosas. Há um outro registro de outro padre que conta que bastava olhar o mar de um lado a outro e você veria uma fileira de baleias, ou seja, a quantidade era realmente imensa desses animais, né? Mas em um dado momento, esses animais já eram pescados em outras regiões do mundo, a Europa principalmente já pescava, já caçava essas baleias, né? Esses animais começaram a ser... Alguém está falando aí, é o Benjamin. Benjamin já pesquisou com caçadores de baleia. E ele está nos falando aí que Frei Vicente também descreveu as baleias e sua pesca aqui em Salvador. Acho que foi exatamente Frei Vicente, Benjamin, se eu não me engano, que falou isso, que elas andavam em fileiras, que dava para olhar o horizonte e ver as fileiras dessas belezuras gigantescas, né? Então, essa pesca da baleia, na verdade, para que serve a pesca da baleia? A baleia não é um animal que se tem necessariamente por causa de sua carne, mas por causa de sua gordura. A gordura da baleia ela é usada para fazer uma espécie de óleo, azeite, né? É retirado um óleo, azeite dessa gordura, que vai ter diversas serventias, e a maior de todas as serventias é como combustível, né? A extração desse óleo e de outras partes da baleia ocorria com a predação do animal, né? E servia principalmente no final do século XVIII e início do século XIX, boa parte do século XIX, para alimentar lanternas, né? Luminárias, a iluminação particular. Por que eu estou dizendo iluminação particular? No primeiro momento, nem todo mundo tinha acesso à luz aqui no Brasil. Só quem tinha dinheiro tinha como ter o consumo do óleo da baleia e produzir luz para comer. Não é à toa que havia um dito popular naquela época que dizia assim: quem tem candeia nunca se deita sem ceia. Ou seja, quem tem a luminosidade, quem tem luz, né, vai dormir depois de jantar. Quer dizer, quem não tem luz não vai ceiar, né, não vai cozinhar, não vai enxergar. Então, isso aí já delimita que era um produto rico, caríssimo, né? Não era uma coisa barata o óleo da baleia, né? E aí essa indústria, que a gente vai chamar de indústria baleeira, ela só vai acontecer de fato a partir do século XVII. A partir dos registros, a gente vai ter em Van Hagen esses registros, que em 1603 há um documento, uma autorização régia, para que 2 indivíduos, um chamado Pedro Urecha e o outro chamado Julião Miguel, eles pudessem fazer a caça dessas baleias. Mas é óbvio que nesse primeiro momento, os indivíduos vinham da Europa, caçavam a baleia e voltavam para a Europa, né? Então, nesse período que se estavam fazendo essas primeiras caças e uma distribuição desses produtos aqui na costa brasileira, nesse primeiro momento, muitas áreas de caças foram armadas. Mas para a gente aqui que mora em Salvador, talvez o mais importante seja entender o quanto que o Recôncavo Baiano foi um espaço que produziu bastante essa caça de baleia. E aí vocês vão ter um nome muito curioso, que é um nome chamado armação, né? A armação era justamente o espaço. Depois que a baleia era caçada,
aonde ia ser feita destrinchamento do seu corpo e a guarda, né, em recipientes de cada um dos produtos feitos depois da caça dessa baleia. E a armação, inclusive, era o lugar onde ia se amarrar, prender a baleia para fazer o destrinchamento, ou como era chamada na época, destripar a baleia. Isso era feito nessas armações, que geralmente eram as armações de madeira, ou feitas às vezes até dos ossos da própria baleia, né, para ser uma espécie de seguro, com cordas, aí usavam animais, aí tem todo um procedimento para essas baleias serem caçadas, né? A gente vai ter, por exemplo, o Wellington Castellucci, ele é um dos professores que vai participar desse evento que eu estou organizando. Ele tem um livro chamado Caçadores de Baleia, esse livro aqui, além de um artigo dele, numa revista aqui da UFBA, chamada Afroásia, tem um artigo dele, Baleeiros e Pescadores, uma coisa assim, onde ele vai contar alguns detalhes sobre essa relação com a pesca de baleia, né? Olha o Stefano falando de Moby Dick. Vou falar de Moby Dick, sim, já li Moby Dick, e Moby Dick é muito interessante para a gente. Inclusive, na página que eu fiz do evento da pesca de baleia, do evento de baleia, da terceira seminário internacional de indústria baleeira, eu fiz uma lista de filmes que são sobre Moby Dick. Quantos filmes de Moby Dick foram feitos? E a lista é imensa, vocês vão ver mais de 10 filmes de Moby Dick. Mas voltando ao que eu estava falando, nós vamos ter as primeiras armações, né, armações para pesca de baleia, a primeira mesmo na ponta de Itaparica, na ilha de Itaparica mesmo, e a segunda na chamada Ponta da Cruz, né, um pouquinho mais interno à Baía de Todos os Santos. E vocês conhecem, na verdade, muitas praias que a gente tem aqui na costa brasileira, principalmente aqui na costa de Salvador, chamada Praia de Armação, né, que são justamente as praias que tinham armação para pesca de baleia. E aí ganhava esse nome, a Praia da Armação. Quer dizer, onde é que o pessoal está pescando baleia? Ali onde tem a Praia da Armação. Então a gente já tem um nome vinculado a isso, né? A gente teve aqui no Brasil, aqui na região da Baía de Todos os Santos, armações em Itapuã, Pituba, Rio Vermelho, ali nas proximidades do Forte de Santo Antônio da Barra, e uma armação em Pedra Furada. O pessoal que conhece a Cidade Baixa, né, vai fazer logo a referência ao lugar delicioso que tem frutos do mar e tudo mais, que ali é a região da Pedra Furada. Esses lugares eram os lugares onde tinha uma pesca de baleia, né? Ocorriam essa pescagem de baleia, que teve monopólio depois da coroa portuguesa, que chamou as baleias de peixe real, e aí só a coroa poderia pescar, só em nome do rei se poderia pescar. E aí esse monopólio aconteceu de 1614 até aproximadamente 1800 e alguma coisa, não me lembro agora a data com perfeição. Mas nesse período só através de autorização régia se poderia pescar baleia, né? E tinha todo um processo para fazer isso. O indivíduo que quisesse pescar baleia, primeiro ele tinha que ter muito dinheiro. Assim como a baleia dá muito dinheiro, o empreendimento de pesca da baleia ele também é caro. É um empreendimento muito caro. Então ele tinha que ter um baleiote, né? Uma baleiote, porque é uma embarcação para pescar a baleia. Ele teria que ter os profissionais para trabalhar nessa pesca da baleia, porque é uma pesca especializada. Na verdade, toda pesca, no final das contas, é uma pesca especializada. Quando a gente vai ver aquela pesca de arrastão, a gente vai ver pesca com linha, pesca em rio ou pesca em mar. Cada uma dessas modalidades de caça marítima, ela tem suas especificidades. Quem pesca em lagoa, rio, sabe que é muito diferente a técnica, a habilidade para se pescar em mar. E assim como é a pesca, por exemplo, em mar, na beirada da praia, assim como pesca em alto mar. Então, todos eles têm técnica. Para pescar baleia, a mesma coisa. E aí eu vou contar para vocês agora o horror que era, que na verdade era natural para aquela época, para os indivíduos que participavam, mas para a gente soa de uma maneira muito desagradável, de certa forma até horrorosa, os procedimentos dessa pesca da baleia. Antes de falar do procedimento, eu vou falar justamente dessa estrutura, né? Aí Benjamin está nos falando aí lancha baleeira, né? Mas tinha até outros nomes, né? Bieira, lancha baleeira, chalupas, né? Ou chamada as baleeiras mesmo, que eram essas lanchas, que na verdade o próprio Wellington também vai falar, acho que o trabalho do Benjamin também deve ter isso, né? De que eram saveiros adaptados.
Eram embarcações saveiros que recebiam uma armação em madeira diferenciada para aguentar a porrada da baleia. Porque a gente tem que lembrar o tamanho das baleias e como elas reagiam a essas caçadas. Mas vamos voltando. Então, precisava de uma mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada poderiam ser pescadores que tinham habilidades e eram contratados quando livres, ou uma outra modalidade, que aqui no Brasil foi muito importante, que era justamente da pesca com escravos, né? Montar as embarcações com um punhado de escravizados especializados em pesca de baleia que iam participar da caçada. A caça-baleia era um negócio muito perigoso, não era uma atividade simples, né? A baleia poderia arrastar o barco se a corda não fosse cortada a tempo. A baleia poderia derrubar o barco, esse pequeno baleote, essa pequena baleeira, ou como o Benjamin já nos falou, essa lancha baleeira, ela poderia ser arrastada muito rápido para debaixo da água, ou a cauda da baleia poderia bater nessa embarcação e matar todos aqueles que estão envolvidos ali. Então, só para a gente pensar o quanto que um barco, como por exemplo 6 escravos para se pescar baleia, né, para se ter velocidade, se ter habilidade para pescar baleia, ele era algo caríssimo. Só para a gente ter uma ideia, no período do século XVII, o preço de um escravo, mais ou menos, né, aí eu vou dizer mais ou menos porque tem a mudança por região, né, por comércio e tudo mais, mas era mais ou menos o valor de um carro popular. Então imagine um barco com 6 escravizados no preço de carros populares cada um, e o próprio barco, né, era o preço de um carro mais requintado. Então você já vê que é um investimento caro, né? Então a pesca da baleia é um investimento caro e de alto risco, né? A gente tem até no nosso imaginário social sobre esses homens que trabalhavam no mar, que geralmente eles eram, como a gente vê muitos piratas em filmes, caolho, faltando um braço, faltando uma perna, porque durante os procedimentos, não só de pirataria e outras atividades perigosas, mas a própria pesca da baleia, isso ocorria. Eu mesmo eu vi um documento, um manuscrito, de um escravizado, sem um dos braços, com a idade aproximada de 17 anos, 16, 17 anos, ele perdeu o braço porque o braço ficou preso na corda quando a baleia fez o arrasto, né? Então ele perdeu o braço arrastado pela baleia, para você ter uma ideia de que era uma atividade bastante perigosa. Então Wellington, no artigo dele, na verdade, na revista Afroásia, ele vai nos dizer umas coisas muito curiosas. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que marinheiros e arpoadores ficavam à beira da praia à espera do chamado sopro anunciador. O que era o sopro anunciador? Era justamente quando as baleias passavam na região e elas subiam para respirar e jogavam aqueles esguichos de água para cima. Todo mundo já viu isso, né? Feito por baleia. E aquilo ali era o prenúncio para que os pescadores pudessem adentrar a Baía de Todos os Santos atrás dessas baleias, né? Eram as chamadas baleeiras, chalupas, como eu falei, ou lanchas baleeiras, que eram barcos pouco maiores do que um saveiro, né? O Benjamin nos falando aí que as armações tinham suas capelas, seus hospitais e seus cemitérios, porque eram estruturas muito bem elaboradas, não só para a extração dos materiais tidos da caça da baleia, como também para o cuidado dessa indústria baleeira. Por isso que não é errado a gente falar indústria baleeira, né? Então, esses indivíduos entravam nos seus barcos, remavam em velocidade com essas embarcações até as proximidades onde estava tendo tráfego dessas baleias, né? Então, o que acontecia? A pesca era muito perigosa, mas existia um jeito mais fácil de pescar, que vocês todos e todas vão ficar horrorizados, que era justamente quando os pescadores percebiam que as baleias estavam com filhotes. E aí era necessário que o arpoador, o indivíduo que estivesse com o arpão, ele acertasse um desses filhotes, que é chamado de baleote, né? A baleia pequena, o baleote. Ele era arpoado, arrastado para perto do barco, para que a fêmea, a mãe desse filhote, ela não pudesse atacar o barco, porque ela senão poderia machucar o próprio filhote. Esse filhote arpoado, sangrando, amarrado perto do barco, fazia com que a fêmea ficasse em volta do barco o tempo inteiro. E aí, à medida que ela ficava tentando retirar o filhote de perto desses barcos, ela era arpoada com os arpões, ela era machucada a ponto de sangrar até a morte, né? E aí eles eram arrastados, tanto a baleia quanto seu filhote, né? Nessa pesca. E aí,
morta a baleia, abre aspas para o que o Wellington falou, né? Uma bandeira branca era içada, avisando a população que esperava na praia, que esperava ansiosa em terra firme, para assistir ao retalho do grande animal. Então, muitas pessoas estavam na beira do mar, esperando esses pescadores voltarem, hasteando bandeiras brancas para dizer que conseguiram pegar, amarrar essa baleia, que era arrastada pela cauda até a praia, né? E na praia ela era destrinchada, né? Ou como era chamada na época, tripagem, né? Faziam a tripagem, que era tirar os pedaços da baleia, as vísceras e tudo mais. E o óleo, né? Obviamente o óleo da gordura. Era uma crueldade terrível, mas a gente tem que lembrar que era um período em que se não tinha nenhuma consciência, não só ecológica, mas de respeito à vida animal, né? Esse tipo de pesca hoje é proibido no Brasil, mas ainda tem indivíduos que torcem para esse tipo de pesca voltar. Inclusive, nosso atual governo tinha dentro dos seus, dos seus planos, né, de aumento da indústria pesqueira na nossa costa, a liberação do retorno da pesca da baleia, né? Mas é óbvio que ainda isso não entrou em vigor e a gente espera que nem entre, né? Então, de novo citando o Wellington, né? Em alguns lugares esperava-se a maré secar para que assim pudessem os trabalhadores retalhá-la, né? Retalhar, no caso, a baleia. Em outros momentos, né, providos de equipamento, o animal era puxado por cabos e cabrestantes, né, para a área seca, às vezes usando até a tração animal, né? Usavam-se bois, cavalos para fazer a tração dessa baleia. Agora vamos pensar em números, né, que é muito importante, e esse livro Caçadores de Baleia de Wellington tem muitos dados sobre os números. A gente vai ter, por exemplo, que era em torno de 120 a 200 baleias por ano. Então o número dessas baleias foi caindo a partir do momento em que essa indústria foi aumentando, principalmente com as proximidades do período do século XIX, que se teve não mais a iluminação particular. Lembra que eu falei que era a iluminação particular porque só poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de iluminação, né? Agora, no final do século XIX, nós vamos ter a iluminação pública, que vai fazer uso justamente do óleo de baleia para iluminar a cidade. Então, toda a cidade de Salvador, quando a gente for no Pelourinho, ou a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, ou a gente vai fazer a viagem ali, por exemplo, que eu fiz na Estrada Real, por dentro de Minas Gerais, nós vamos ter uma quantidade muito, muito grande de cidades que tem esse tipo de luminária, esse tipo de lustre público, né, que abria a janelinha dessas luminárias, se colocava ali o recipiente com o óleo da baleia, acendia o fogo e aquele recipiente ia queimando durante a noite, né? Então essa iluminação pública foi alimentada muito forte por óleo de baleia. Benjamin está citando uma das autoras, que é uma das pesquisadoras mais importantes dos primeiros estudos sobre pesca da baleia, que é a Miriam Ellis, né? Cita um ano recorde com 500 baleias mortas, é verdade, eu não me lembro a data agora, Benjamin, mas acho que era 1820, uma coisa assim, 1800 e alguma coisa. Que teve uma quantidade muito grande, né? O Recôncavo foi alimentado bastante por essa pesca de baleia, né? Eu fiz uma live agora sobre máscaras, festas que aconteceram na cidade de Salbara, que fica no Recôncavo Baiano, e a cidade de Salbara tem registros também, né, de pesca da baleia, jornais que falam sobre a pescagem de baleias. Então, essa pesca da baleia era um evento muito, muito importante, muito grande, que acontecia aqui na história do Brasil. E acabou sendo uma destruição ambiental, né? Porque ele reduziu absurdamente o número de cetáceos que visitavam aqui a Baía de Todos os Santos, porque aqui era uma espécie de berçário para eles, né? Era onde eles iam ter os filhotes, era onde eles iam escapar do frio. Esses animais faziam uso não só da Baía de Todos os Santos, quanto da Baía de Guanabara, como uma espécie de resort, né? Que eles vinham passar os períodos mais frios no além-mar. Infelizmente, né, com a ocupação humana, houve essa caça predatória desses animais, e que diminuiu bastante o seu número, né? Mas aí tem uma coisa muito interessante. Toda vez que eu vou... em 2019, eu dei aula na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, disciplinas que eu fiz questão de levar elas para
aulas públicas, aulas de campo, né? Porque a gente tem que passear na nossa cidade, conhecer a nossa cidade. E às vezes um centro histórico nosso, de cada uma das cidades que existem no Brasil, ele está coberto de detalhes, de informações que você pode ler, né, nas entrelinhas dos cruzamentos das imagens ali, das próprias ruas, dos edifícios e tudo mais. E aí uma das coisas que eu gosto de fazer é levar os alunos e os amigos, né, seja para tomar uma cachaça, seja para uma aula de campo, a conhecer a cidade, a conhecer o Pelourinho, principalmente, porque eu sou de Salvador, eu vou valorizar o Pelourinho, e mostrar os lugares, as coisas que acontecem, principalmente porque eu trabalhei com muito tempo com documentação, com paleografia, e boa parte do que estava narrado nesses documentos, desses manuscritos, eu via na cidade, no centro histórico de Salvador, né? Então, quando eu lia um documento dos padres falando que eles desciam a região do Taboão, e ali no final do Taboão, antes da maré, vinha uma fonte de onde eles tiravam água, eu consigo ver esses lugares, porque eu leio o documento, descrevo, penso eles, o seu logradouro, e consigo ver lugares. E aí é muito interessante tomar um cravinho, né, Benjamin? Quando passar essa pandemia, todo mundo aqui, tem 30 pessoas aqui, todo mundo convidado para a gente fazer um passeio no Pelourinho e uma espécie de aula pública, entender essas coisas. Mas quem foi meu aluno vai lembrar que toda vez que a gente faz essa visitação, a gente passa por várias edificações, a Igreja da Sé, a Basílica, a gente passa por outros prédios como meu Deus, como é o nome daquele hospital? Santa Casa de Misericórdia. Então, em vários desses lugares, que hoje são lugares de conservação, né? São acervos, edificações, inclusive, que servem de museus e tudo mais, muitos desses lugares, quando a gente adentra eles, nossos colegas historiadores, meus colegas historiadores, e até guias turísticos, e até o pessoal que trabalha na área de arquivo... Olha o Marracre aí. O Marracre é um dos que trabalha lá no Museu Afro, né, Marracre? O pessoal da área de museologia e tudo mais. A gente tende a ouvir uma coisa muito curiosa, que é a seguinte frase: olha, esse edifício aí, ele está aí desde o século XVI, ou desde o século XVII, né? Muito provavelmente é do século XVII, não do XVI, né? E ele está de pé até hoje porque ele foi feito com óleo de baleia. Todo mundo já ouviu isso daí, não já? Todo mundo ouviu essa informação de que certos edifícios que a gente tem, os fortes que foram construídos no entorno de Salvador, né? Os edifícios mais antigos no centro histórico, eles estão de pé porque eles foram construídos com óleo de baleia, né? E aí essa é uma expressão que acaba sendo bastante comum quando a gente entra nos espaços e a gente recebe essa informação, né? Por muito tempo eu também fiquei naquela de toda vez que eu via uma edificação e dizia: está vendo aquele prédio, aquele edifício, aquele forte? Nossa, está vendo aquela mureta dele ali toda de pedra? Aquilo foi feito com óleo de baleia, né? Inclusive, Benjamin, a própria Miriam, ela no livro dela, ela fala isso, né? Que ele foi feito, que muitas edificações são feitas com óleo de baleia. Mas é engraçado porque essa expressão, ela é muito evidente em alguns países, em alguns lugares que foram de ocupação portuguesa, né? Ela é muito mais forte aqui no Brasil, mas ela na Europa ela é quase inexistente, né? Não se tem essa expressão de que tal ou tal edifício, ou seja lá o que for, foi feito através da construção, foi feita com óleo de baleia na sua argamassa, né? Talvez a Holanda tem alguns documentos que chegaram a ter esse tipo de informação, e a gente tem esse documento com esse tipo de informação, né? De que o óleo de baleia, esse azeite de baleia, como era chamado na época, ele era usado junto com a argamassa para que esse reboco ficasse mais resistente, né? Deixa eu ver, mas eram construções navais, segundo ela. Geralmente ela fala que são construções navais e tem um sentido para isso, e eu vou dizer o sentido, né? Então, primeiro que esse óleo era um grandioso combustível entre o século XVII e XIX aqui no Brasil, mas depois com o petróleo ele vai perdendo vigor, e não só com o petróleo, mas também com a quantidade cada vez menor de baleias, já que a gente está falando de uma destruição, né, de uma fauna marinha, né? Mas esse óleo era usado como verniz, como graxa, preparação de couro, velas, lubrificante de maquinárias para a época, sabões, né? Eu vou usar o termo sabões mesmo, porque era o termo usado bastante na época. E a própria Miriam, ela tem um termo que ela usa que é o petróleo do passado, né?
Acho que é ela que usa esse termo do petróleo do passado. Então ele era um material caríssimo e usado à exaustão para diversos produtos, né, em quantidades diferenciadas. Quando os tanques eram esvaziados, sobrava um resíduo no fundo dos tanques chamado de borra. Exatamente, Benjamin. Então o que acontecia é que havia essa informação de que a construção foi feita de óleo de baleia. Porém, óleo de baleia não serve. O óleo de baleia, na sua crueza, ele não teria serventia justamente por sua composição lubrificante. Ele não teria nenhuma serventia na formação de uma argamassa dura o suficiente para construir uma edificação. Mas, grosso modo, a gente pode pensar que talvez tivesse essa outra informação, que é justamente essa, de que se ela não servisse para isso, seria a sua borra, né? E há um documento que diz justamente isso que o Benjamin falou e o que eu estou dizendo, né? Primeiro, que o Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada aqui do Brasil, através de um arquiteto chamado Jorge Tinoco, esse Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada fez os exames, fez os testes para saber se havia lógica nesse tipo de argumentação de que as construções foram feitas com óleo de baleia. Eles fizeram testes, são diversos arquitetos e engenheiros, né, principalmente o pessoal da área de química, fez diversos testes e viu que não havia nenhuma propriedade solidificante do óleo de baleia junto com areia e cal. Então, esse argumento, né, de que seria feito com óleo de baleia, ele vai começar a cair por terra, porque ele não tem sentido, né, porque é um argumento que teria que ter uma lógica de que esse óleo de baleia funcionasse enquanto solidificante junto com areia e cal. Porém, esse óleo de baleia, como o Benjamin está até falando aí agora, né, ele tem propriedades impermeabilizantes. Então, ele é bastante útil para quando você tem uma construção à beira-mar, que ela recebe água com uma certa constância, ela possa ter uma cobertura, né, um tratamento, e aí é o pessoal da área de engenharia e arquitetura, um tratamento que pudesse evitar que essa construção sofresse, né, com as ações da água. Então, o que nós temos aqui, o óleo da baleia tem, obviamente, uma certa propriedade impermeabilizante útil na fundação de algumas construções. Então, a construção não é feita de óleo de baleia, né? Mas ela pode ter tido, em algum dado momento, não só o óleo de baleia, mas de outras propriedades impermeabilizantes, né? É um estudo feito, tem um estudo de um autor de sobrenome Santiago, um estudo chamado Argamassas Tradicionais de Cal, né? Se vocês procurarem, é um livro da Edufba, saiu em 2007, e nesse livro ele vai dizer que não tem como fazer uma construção, né, com óleo de baleia, mas que esse óleo de baleia poderia ser usado, né, como um produto posterior, principalmente a sua borra, né, no processo de hipermeabilização. Então, na verdade, a Santa Casa de Misericórdia não recebeu óleo de baleia para construir, até porque ela estava bastante distante do acesso da água, né? A Igreja da Sé também não recebeu isso. Ou seja, quando a gente passa no Pelourinho e esses espaços, né, a Basílica, o pessoal diz que, olha, aqui está resistente até hoje porque foi feito com óleo de baleia. Na verdade, não foi feito com óleo de baleia, mas pode ter sido feito com óleo de baleia de uma outra maneira. E eu vou explicar o que seria esse óleo de baleia, né? Primeiro, a ideia de que usaria essa borra residual da queima do óleo, já que o óleo é caríssimo e a borra não teria mais serventia. Então, a borra em maior quantidade, ela é mais fácil de usar como processo impermeabilizante do que o óleo cru de baleia, que era melhor ser gasto, né, na sua queima. E aí, em 1920, tem um autor chamado, um memorialista, chamado José Vieira Fazenda, que ele escreve para a revista de História do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, né, IGHB, Instituto Brasileiro Geográfico e Histórico da Bahia. E ele vai, a própria revista tem isso, tem uma revista do Instituto que tem um título por conta dele, que é Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. Isso ele está fazendo o do Instituto do Brasil, não da Bahia, né? Que ele publica em 1904, em que ele vai dizer, através dessa memória, né, várias memórias, ele vai narrar o João de Lere, o próprio Antony Quinivet, né, que ele se perde. Então ele vai fazer uma narrativa de várias pessoas que tiveram acesso a isso. E o Fazenda, esse José Vieira Fazenda, ele vai dizer o seguinte: é sabido
que os antigos construtores serviam-se de borra, e aí ele dá o nome da borra, gala-gala, ligada à cal do reino, né, a cal trazida do reino, para as edificações. Né? E é por isso que nas demolições de antigos edifícios é preciso muitas vezes empregar dinamite. Então ele vai justificar que esses edifícios são resistentes porque era sabido, e aí é uma questão de memória, né, de que esses antigos construtores faziam uso da borra. Mas lembrando que é óbvio que é um produto caríssimo, ele não ia ser usado inteiro para a construção, mas possivelmente, né, para a composição ali posterior à construção do edifício. Né? E ele ainda vai mais, vai dizer o seguinte, e que o Benjamin até nos antecipou agora, né? Um rico contratador ofereceu ao vice-rei, isso são as palavras do próprio esqueci o nome do José Vieira Fazenda, ele vai dizer, né? Um rico contratante ofereceu ao vice-rei, Marquês do Lavradio, os resíduos do azeite para as obras da casa do trem, em vez de lançá-los fora da barra. O que é que ele está querendo dizer com isso? De que seriam resíduos que seriam lançados fora, que seriam descartados, né? E que foram apresentados por Marquês de Lavradio, e esses resíduos foram utilizados. Então o que ele está dizendo é que são resíduos que não são o produto extraído direto da baleia, mas sim as borras, né? Esse produto final que seria descartado, mas que ele é aproveitado para isso. A Miriam Ellis, ela vai, em 1968, no livro que ela trata sobre a pesca da baleia, ela vai dizer, né, fala dela mesmo, ela vai fazer uma transcrição parcial do documento, né? Relaxe, Benjamin, não atrapalhe nada. É o seu trabalho, né? Benjamin fez um trabalho de conclusão de curso que foi sobre pesca da baleia. Então, parte do que eu estou lendo é fruto do seu trabalho também. Então, não se preocupe que você não atrapalha em nada, né? Se ajuda, muito pelo contrário. Então, a Miriam vai dizer que desde o século XVI teria sido o óleo de baleia utilizado nos estabelecimentos no litoral do Brasil como aglutinante que petrificava, e aí a autora que está dizendo isso, a argamassa. Mas a gente viu que talvez ela tenha, como ela fez uma leitura parcial, e a Kantinsky vai fazer uma leitura mais detalhada, talvez ela tenha só trocado a funcionalidade do produto, porque ela é uma historiadora, ela não é uma química e nem uma engenheira, né, para saber a utilização certa. E aí a escola de engenharia já nos mostrou que não teria como você fazer essas construções a partir de óleo de baleia. Mas existe uma outra teoria que talvez seja ainda mais interessante para te dizer de onde veio esse termo de que é feito em óleo de baleia. Né? Em 2005, um historiador chamado Jorge Paz Barreto, ele então era diretor do Museu Histórico de Igaraçu e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Igaraçu, não da Bahia, nem o brasileiro, né? E ele vai dizer o seguinte, ele encontra um documento do final do século XVIII, em que esse documento vai dizer que havia uma certa percentagem dos impostos que a coroa fazia sobre a extração do óleo de baleia, esses impostos eram usados para a educação. Para a educação deveria ser os impostos que a gente paga agora, né, nesse atual governo, mas não é. Daqui a pouco esses impostos viram para a arma. Mas nesse período, ele acha um documento, que o documento vai dizer que os impostos tinham uma parcela desses recursos que era destinado para as reformas físicas das edificações. Então, na verdade, o que acontece é que aquele edifício que sofreu reforma, ele sofreu reforma graças ao óleo da baleia. Então, foi a venda, o tráfico, os impostos do óleo da baleia que permitiram uma renda, um recurso financeiro para se fazer o restauro dessas edificações. Então, muitas edificações, realmente, o termo, se a gente for parar para pensar, elas foram feitas em óleo de baleia, elas foram restauradas através do dinheiro do óleo de baleia, né? E aí ele encontra esse documento, o documento ainda está sendo avaliado, é uma querela que nós temos hoje ainda sobre o óleo da baleia, né? Mas que faz bastante sentido quando a gente para pensar de que o termo seria não porque um óleo foi usado para a construção, que a gente já viu que não tem como fazer esse óleo, e nem mesmo o uso da borra meramente, né, não seria o suficiente para justificar a sustentação dessa edificação. Mas a ideia de que esses prédios, principalmente os prédios mais antigos, por exemplo, da capital baiana aqui, né, de Salvador, no que era a região do centro histórico, esses prédios sobreviveram muito mais pela reforma que foram feitas, financiadas pelos impostos desse óleo de baleia.
Então esses prédios, essas edificações, elas foram sustentadas pelo óleo de baleia. Mas não porque o óleo estava na sua argamassa, né? Mas porque o óleo estava no projeto civilizatório, estava no projeto administrativo do município, né? Para o restauro dessas edificações e a manutenção desses prédios, né? Que até hoje nós vemos e que até hoje, toda vez que nós vamos visitá-los, eventualmente um guia, ou um historiador, ou um museólogo vão nos trazer a informação que também lhe foram passadas, de que aquelas edificações foram feitas com óleo de baleia. Mas agora eu acho que a gente já pode dizer que elas foram feitas com o dinheiro do óleo da baleia, né? E não com o óleo da baleia propriamente dito, porque nós já vimos como é o nome do Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada, de que esse óleo não seria serventia para a produção da argamassa, para a sustentação desses edifícios, né? Há muito custo, né? Essa história toda que eu acabei de contar aqui, muito pequenininha, na verdade, introdutória, vocês vão ver durante os dias 23, 24 e 25, que vão acontecer agora, trabalhos muito mais enriquecedores, muito mais profundos sobre a história da pesca da baleia, da caça de baleia, aqui na América do Sul, envolvendo autores nos Estados Unidos, né? Envolvendo autores no Chile. Nós vamos ter uma quantidade, deixa eu até ver se eu acho aqui a página, para narrar para vocês, nós vamos ter uma quantidade, cultura baleeira, .wixsite.com, né, que foi o blog que eu fiz para o evento. E aí, por exemplo, a gente vai ter no evento, em sua programação, autores de diversos lugares, né? Na sua abertura, por exemplo, nós vamos ter o Daniel Queiroz, que é um autor chileno, que trabalha com pesca da baleia. Nós vamos ter o Wellington Castellucci, esse autor, que eu acabei de ler o texto dele, o livro dele. Ele também vai estar participando, é da UFRB, nossa aqui, né? Nós vamos ter participações diversas de outros autores, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na programação, primeiro dia, para vocês verem. Eu não gravo tudo, né, gente? Não dá para gravar tudo, né? Nós vamos ter a Letícia D'Ambrosio, a gente vai ter a Sofia Haller, o Gaston Carreiro, a Fabiana Cormelato, quer dizer, autores de pesca, né? O Benjamin Ballester, né? Ali, como na conferência e tudo. Então nós vamos ter diversos autores, e vocês podem ver na programação do site, né? culturasbaleeiras.wixsite.com, né? Tá aqui, tem um perfil que eu fiz também do evento. Acompanhe o evento, vejam como se deu boa parte desse processo. Tem um alexandrino, Benjamin, tem um alexandrino sim, né? Tem um alexandrino que vai participar com a gente do Cine Debate. A gente vai falar de filmes, né? A gente vai falar de um documentário, né? Na programação tem 2 filmes que nós vamos passar, um no dia 23 e outro no dia 24. O do dia 23, cadê, meu Deus? Cine Debate. O do dia 23 vai ser um documentário chamado Memórias de um Pescador, Baleias da Bahia, em que um pescador, já estava com 90 e tantos anos, no período em que o documentário foi feito, no final dos anos 90, ele dá relatos de tentativas ainda da pesca da baleia, mesmo que o produto tenha sido, né, já tenha caído, tenha entrado em decadência, né? E depois, no dia 24 de março, às 19 horas, nós vamos ter o filme Moby Dick, a versão de 1956, que tem o Gregory Peck, né? É do John Huston, que é o diretor desse filme. Tiveram vários filmes. Se vocês forem no site, tem uma parte do site chamada Filmes, o nome já diz, que tem uma lista de filmes e vários filmes sobre Moby Dick. Moby Dick é uma obra literária, né? E é uma obra literária, na verdade, bastante pesquisada. O autor de Moby Dick, o Herman, Herman Melville, ele trabalhou como homem do mar, né? Não necessariamente como pescador de baleia, mas ele conhecia o cenário ali do período do mundo britânico da pesca da baleia. Ele conhecia aquele cenário e ele fez uma obra literária ficcional, mas que ela é muito bem pesquisada. Se você lê o livro Moby Dick, ele está narrando, inclusive Moby Dick está narrando um evento que aconteceu real. Houve uma baleia que causou problemas e tal para os pescadores naquele período, né? E a ficção, ela se inspira nesse evento da realidade. Óbvio que dá o seu exagero, aumenta as circunstâncias. Dona Jandaíra, beijo, né? Da Cidade Baixa. E nós vamos ter mais pessoas nessa programação. Depois de vocês derem uma olhada na programação, está muito rica, está muito bem feitinha. Não fui eu que fiz a seleção
dos autores, eu trabalhei somente nessa parte da organização estrutural, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu prometo que depois que passar esse evento, eu vou voltar às lives que eu estava fazendo antes, inclusive com Carlos Barros ou com outras pessoas que eu vou convidar, né? Inclusive com vocês, me convidem para lives e a gente participar de mais coisas. Eu espero que esse retorno meu tenha funcionado não só como o Benjamin está nos falando do naufrágio do Essex, que foi em 1821, que é o que serviu de base para fazer a ficção de Moby Dick, né? Se vocês pesquisarem esse naufrágio, vocês vão ver o quanto que ele é próximo do que acontece no filme, na obra de ficção, né? E nos filmes posteriores, né? Quero muito esse tour pós-pandemia pelo Centro Histórico. A gente vai ter esse tour, viu, Luiz? esse tour pelo Centro Histórico. Quem foi aluno meu, na verdade, boa parte do que eu falei aqui já sabia, porque já tinha ouvido de mim nessas aulas de campo, né? E aí é sempre bom também participar desses espaços aqui no ambiente virtual. A gente tem que ocupar esses espaços virtuais. Gente, já está chegando o horário. Agradeço todos que ficaram, todos e todas que ficaram, né? Voltaremos às nossas lives. E se puderem, prestigiem um evento, né, que eu estou organizando junto com a comissão toda, a comissão organizadora, que é esse terceiro seminário. Peraí que eu vou lembrar agora. Terceiro Seminário Internacional sobre Antropologia e História da Indústria Baleeira em Costas Sul-Americanas, né? Com um monte de celebridade. Então, colhem junto, participem, se divirtam, compartilhem com os colegas. Acompanhem a página, eu botei tudo na página, está muito facinho. Na página tem os dias exatos e cada uma das lives que vai sair pelo YouTube. Então dá para assistir pelo YouTube, pelo celular, não tem problema nenhum. Acompanhar essa produção acadêmica, a nossa querida balbúrdia, né? Que a gente produz conhecimento, né? E mostrar o quanto que esse conhecimento também nos alerta sobre o nosso presente. Nós tivemos um passado que não pensou nesses animais, nesses cetáceos, nessas baleias, e que por isso nós temos hoje uma quantidade muito menor desses animais. Quando a gente tiver esses animais restabelecidos em seus números, em suas quantidades, nós poderemos até ter o gozo de dizer que nós não interferimos mais nessa vida de forma tão desastrosa. Beleza? Bem, vou ficando por aqui. Beijo para todo mundo. A gente se fala e até mais.